Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permaneça conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Nós estamos celebrando então o 5º domingo do tempo da Páscoa. E hoje traz para nós o Evangelho de João, que mostra que Jesus é a videira verdadeira. Para nós entendermos então esta linguagem da vinha do Senhor, o que é a vinha do Senhor, nós temos que pegar a passagem de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 nos diz o seguinte: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Por isso é preciso ter isso em mente para nós entendermos que a casa do Senhor era a vinha, era Israel. E lá no Salmo 80 nos diz assim: arrancastes do Egito esta videira e a expulsastes para plantá-la. Então, mostrando que a vinha do Senhor não deu frutos, a casa de Israel não deu frutos. Como nós vimos no evangelho passado, Jesus falou que ele era o pastor verdadeiro e ele que conduz as ovelhas, que tinha os maus pastores. A casa, a vinha do Senhor estava sendo mal administrada. Então Jesus vem para arrancar esta vinha e dá-la a um outro povo, como também já vinha na profecia. Este novo povo começou, essa nova vinha se iniciou com um novo Israel, que são os apóstolos, que deu início à origem à nossa igreja. Pedro foi escolhido como o primeiro primaz desta igreja para conduzi-la, porque Jesus entrega a chave desta igreja, a chave do reino, poder do céu e da terra. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, a Pedro. Então dá início a essa nova vinha. E também o Evangelho nos mostra uma particularidade, que essa vinha ela foi limpa. O que significa isso? Limpar a vinha, para nós entendermos aquela passagem que no lava-pés dos discípulos, Jesus dizia que era preciso lavar os pés, é preciso podar nessa vinha, né? E Pedro diz: lavai-me não somente os pés, mas também a cabeça e tudo mais. Jesus diz: no entanto, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho anunciado. Preste bem atenção nesta particularidade. A palavra de Deus que Jesus tem anunciado a nós é o que nos mantém limpos. É preciso podar uma vinha no tempo certo. A vinha fica cheia daqueles galhos secos, aquelas folhas inúteis que até, no entanto, camufla a beleza da vinha. É preciso limpar tudo isso que está atrapalhando para que a vinha dê um novo vigor. Então Jesus vem e arranca essa videira, a planta novamente, cuida, e essa poda, né, essa limpa que dá na videira é a palavra de Deus. Agora nós temos que pensar, nós somos a vinha hoje. Você tem permitido que a palavra de Deus fique e permaneça? Porque Jesus tem se utilizado muito do Evangelho de hoje, quando ele nos diz que é preciso permanecer. Olha o Evangelho de hoje, que é João 15. E eu permanecerei em vós. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. E também falou isso a mesma coisa na última ceia, a Pedro. A palavra nos limpa, a palavra faz com que nós permaneçamos em Jesus. Então, durante o Evangelho inteirinho de João, quando até nos discípulos de Emaús, quando Jesus disse para permanecer com ele, os discípulos de Emaús vão embora. Vocês viram aquela parábola que Jesus contou sobre a semente que caiu na beira dos espinhos, à beira da estrada, aquela parábola da semente, que a semente simboliza a palavra de Deus que é anunciada, mas não permanece na pessoa? Você, quando vem à missa, quando você escuta a palavra de Deus, a palavra permanece em você e você põe em prática? O que significa permanecer a palavra? Quando diz Jesus assim, os espinhos simbolizam as ilusões do mundo, ou os espinhos simbolizam as desventuras, né? Quando vem, às vezes, as circunstâncias da vida, surgem os problemas, aí a pessoa logo desiste, abandona tudo, abandona a igreja, né? A palavra tem permanecido em você? Você já abandonou a comunidade? Você já abandonou a missa? Você já abandonou Jesus?
você não vem mais à igreja, você não vem mais à missa, você abandonou tudo, você era servo de Deus na comunidade, servia, depois não serve mais, ou seja, aquela palavra, como diz assim, a semente caiu na beira do asfalto e o sol veio e secou, significa que ela é de momento, não tem raiz, não fixou raiz. A palavra de Deus, permanecei em mim, porque se não permanecer em mim, não dará fruto, e o ramo logo secará, ou seja, o ramo sem estar fixado aí na videira, não vai longe, não produz frutos, e aí seca e morre. A gente morre para Deus, morre para as coisas de Deus. Então veja como São João vem nos dizendo aqui nessa leitura, João capítulo 3, a carta de São João: filhinhos, não amemos somente de boca, mas com ação. Não é só a boca, mas a ação. É a mesma coisa quando diz assim a palavra de João, quando vem nos mostrando que as tempestades vêm, e quando a pessoa constrói a sua casa sobre a rocha é Pedro, é a igreja, é a palavra de Deus anunciada na igreja. Quando sua vida está construída sobre a rocha, vem as tempestades, vem tudo, a casa não cai, você não desiste, você não abandona a comunidade. E ele diz, é todo aquele que escuta e põe em prática, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Então está aqui para nós a palavra de hoje, anunciada, que sejamos verdadeiros ramos fixados em Jesus, que é a videira verdadeira. Não desista de Jesus. Se você já desistiu, volte para a casa de Deus, volte para a casa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.